Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. No programa de hoje vamos falar de dois temas muito importantes: empreendedorismo social e sustentabilidade. Você já parou para pensar o que a sua empresa está fazendo para gerar um impacto positivo? Para ajudar a responder a essas questões, nós chamamos a advogada, jornalista e secretária de comunicação da ACS Jovem, Thaíris Canhete. Thaíris, muito obrigada pela sua presença no programa hoje. Obrigada a vocês pelo convite, fiquei muito feliz e honrada, Fabi. Thaíris, um dos motivos da gente te convidar para participar do programa hoje é que você fez um trabalho de conclusão de curso voltado a esse tema empreendedorismo social. Eu queria que você falasse um pouquinho por que você escolheu esse tema, o que te despertou. E, na verdade, foi a faculdade de jornalismo que te despertou isso? Isso, na verdade eu sou advogada, né, e jornalista. E esse trabalho de conclusão de curso eu fiz em conjunto com um amigo e colega de turma, o Caio Nunes. E foi uma websérie sobre empreendedorismo social, para desmistificar um pouquinho o tema empreendedorismo social. Eu tive o primeiro contato com empreendedorismo social em 2017, se eu não me engano. Eu fiz uma viagem de voluntariado para o sertão de Pernambuco, mais especificamente Manari. E lá eu conheci a Mariana Serra. A Mariana Serra, ela é empreendedora social, hoje se tornou uma amiga. E ela tem uma empresa, é uma agência de turismo com foco em voluntariado, é uma empresa social. A Mari, ela já integrou a lista da Forbes como os 30 jovens mais promissores abaixo dos 30 anos hoje no Brasil. E eu tive esse primeiro contato com o empreendedorismo social através deles, descobrindo aí que as empresas podem sim gerar impacto econômico, mas também gerar impacto positivo. E a partir daí foi um tema que eu me interessei e que eu estou seguindo aí a minha trajetória. E Thaíris, vocês foram para essa cidade de Sertão de Pernambuco. Lá eles fizeram um levantamento que o IDEB dessa comunidade melhorou muito nos últimos 10 anos. O que você sentiu quando você foi nessa comunidade? Que tipo de trabalho era feito lá? Tá, em 2017, quando eu fui, na verdade, nas duas vezes eu fui para trabalhar, né, para ajudar as atividades de uma ONG que é a Ciranda Sertaneja. A Ciranda Sertaneja, ela trabalha com foco na educação lá no sertão desde 2015, se eu não me engano. E quando a gente chegou lá, só para a gente ter uma noção prática, né, de como era a realidade, da primeira vez que eu fui, eu tive em 2017, 2016 e 2019. Da primeira vez, quando a gente chegou, a gente perguntava para as crianças quais seus sonhos, o que vocês querem ser quando crescer. Todas elas, 99%, eu ouso dizer 100%, diziam que elas queriam trabalhar na roça como os pais delas. Essa era a realidade delas de lá. Quando eu voltei em 2019, eu ouso dizer que 98% das crianças falavam que queriam ser médicas, advogadas, principalmente professores. Então, na prática, conversando com as crianças lá, a gente vê o impacto social positivo que essa ONG está tendo lá no sertão. Da última vez que eu fui, a gente capacitou 200 professores da zona urbana e rural lá. Então, essa ONG ela trabalha nessa capacitação com foco na educação, com foco de trazer inovação para a educação lá na zona rural. Hoje a ONG já leva professores para participar de congressos internacionais em Recife, então é uma evolução muito grande e que está trazendo uma transformação muito grande, principalmente para a zona rural lá do sertão de Pernambuco. Você tem mais ou menos ideia de quantas pessoas moram nessa região de Pernambuco? Não, Manari eu não tenho ideia da população, mas tem a zona urbana e a zona rural, né? Hoje o foco do projeto é na zona urbana, mas da última vez que a gente foi, essa ONG ela tem crescido tanto lá que até a prefeitura entrou em contato pedindo que essa capacitação fosse feita também para os professores da zona urbana. Então, você vê, eles acreditam muito na importância da educação de qualidade, de levar essa educação de qualidade também para a zona rural, né, e trazer essa transformação que eles estão fazendo, os números mostram que eles estão fazendo. E é interessante que você falou até aquela pesquisa que você fez no início, todo mundo queria trabalhar na roça porque não conhece outra realidade, né? Então é muito importante levar essa realidade, conversar com as pessoas de lá, para elas saberem que existe um mundo fora daquele padrão, né? Exatamente, assim, isso que em 2015 que eu vi essa evolução, eu fiquei muito feliz, de verdade, porque é o que a gente precisa abrir o olhar, né? Não tem problema nenhum se eles querem seguir o trabalho dos pais, né? Tudo que eles desenvolvem lá é um trabalho maravilhoso, um impacto lindo que eles fazem com a agricultura, mas a gente precisa abrir o olhar dessas crianças que não é só aquela realidade, eles podem ser o que eles quiserem ser, desde advogados a médicos e a professores, que é uma profissão tão linda e que eles estão vendo esses
professores evoluindo lá dentro, isso também inspira eles a ser como esses professores, né? E Thaíris, empreendedorismo social, como é que é o trabalho disso? Você primeiro identifica um problema e a partir desse problema você traça uma estratégia? Como uma pessoa que quer fazer empreendedorismo social, o que ela tem que fazer? Aproveitando, eu acho importante a gente falar, esse tema do meu TCC, a gente criou uma websérie que é o Escolha os Dois, ela foi feita para o YouTube, Escolha os Dois, Negócios com Propósito. Lá a gente explica passo a passo, desde o início, o que é o empreendedorismo social. Então, quem puder acessar, foi um trabalho que a gente fez com muito carinho, muito amor, dedicação, e está incrível. Mas, resumindo assim, o empreendedorismo social, ele nasce como uma inquietação. São empresas que resolvem problemas sociais ao mesmo tempo que têm uma sustentabilidade financeira. O tema do empreendedorismo social, ele surgiu em Bangladesh com Mohamed Yunus. O Mohamed, ele é um professor de economia na época, nos anos 70 em Bangladesh, onde a desigualdade social era muito grande, e ele tinha essa inquietação. Todo dia, a caminho do trabalho, ele via principalmente mulheres nas ruas, passando muita necessidade. E aí, desses caminhos, ele conheceu a Sofia, uma menina, que falou que ela precisava para começar um negócio de uma quantia muito baixa. Então, o Mohamed, ele topou ajudar a Sofia e mais 14 mulheres com uma quantia que para ele era uma quantia irrisória. E essas mulheres, elas pagaram com uma taxa de juros comum, porque o único acesso a dinheiro que elas tinham na época era através de agiotas. Então, ele acabou acabando com o problema delas, que era o problema de não conseguir dinheiro para iniciar seus negócios, e criou o microcrédito. Então, o microcrédito foi o primeiro modelo aí de negócio social, de empreendedorismo social que surgiu e veio se consolidando aí no mundo todo. Hoje a gente tem bancos comuns com acesso a microcrédito. Então, o empreendedorismo social começou com isso. Para a gente trazer um exemplo prático, porque às vezes fica no mundo das ideias difícil de entender. No meu TCC, a gente conheceu o Matheus Cardoso, que é um empreendedor social, ele tem a Moradigna. A Moradigna é uma empresa de reformas com foco em casas com um problema muito grave de insalubridade. O Matheus, ele morou sempre numa comunidade, numa casa que era difícil de se viver, a questão de mofo, a questão de invasão de água. Hoje, para a gente ter uma noção, só 52,5% das moradias no Brasil são consideradas habitáveis, né? O resto é considerado, sim, um problema social, a insalubridade das moradias. É um número e alto, isso ocasiona diversos outros problemas, né? Imagina você não ter um lugar confortável para você morar. Isso impacta diversas outras questões sociais. Então, o Matheus, ele criou o Moradigna, que é uma empresa social que busca reformar casas de baixa renda. Eles conseguem um custo menor para essa reforma, ele é um engenheiro, ele consegue esse custo menor para a reforma e, ao mesmo tempo que ele consegue um financiamento para essas pessoas. Então, hoje ele está aí, foram diversas casas que se tornaram habitáveis graças ao Moradigna. Então, ele resolve um problema social, mas sim, ele tem uma sustentabilidade financeira, ele cobra para isso. Tá? Não, acho que é legal a gente trazer essa diferença entre terceiro setor e negócios sociais e negócios de impacto que estão dentro do empreendedorismo social. Os negócios, eles têm uma sustentabilidade financeira, eles funcionam como qualquer empresa, mas eles têm que andar lado a lado com o impacto positivo que ele quer gerar. Não dá para o Matheus, por exemplo, reformar uma casa na Zona Sul porque naquele mês, ali no Itaí, em São Paulo, porque naquele mês ele não bateu sua meta. Não, o foco da empresa dele é reformar casas em situação de insalubridade. Legal, muito legal esse exemplo que você deu. E Thaíris, para o próximo bloco, eu vou pedir para você falar um pouquinho do grupo que você participa da ACESSE de sustentabilidade, tudo bem? Perfeito. Voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACESSE na TV. O tema de hoje, empreendedorismo social e sustentabilidade. Nossa convidada é a jornalista, advogada e secretária de comunicação da ACESSE Jovem, Thaíris Canhete. Thaíris, no último bloco, eu citei que você faz parte do grupo de sustentabilidade da ACESSE. É um grupo que a ACESSE está criando para ajudar as empresas a implantar essa questão do ESG, né? Você faz parte, o nosso gestor de negócios, Eduardo Lopes, também faz parte, o coordenador da ACESSE Jovem, Leonardo Delfino, e também a Carolina Maranhão. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que está embrião, ainda está começando esse projeto, que você falasse o que vai ser feito, as empresas, o que elas podem esperar desse grupo.
Como você falou, é um projeto embrionário ainda, a gente está começando, as primeiras reuniões já foram feitas, a gente está fazendo todo o planejamento e eu acho que como qualquer projeto, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, com foco em sustentabilidade, a gente precisa primeiro ter um olhar interno, a gente acredita muito e eu acho que foi muito legal esse grupo que se formou, porque a gente tem uma sintonia muito grande em relação ao que a gente acredita sobre sustentabilidade. Então a gente está tendo primeiramente esse olhar interno, tá? A gente está fazendo um mapeamento do que a gente pode melhorar, mas o objetivo principal é que sim, se torne um projeto grande, que a gente possa ajudar as empresas associadas de uma associação tão importante, a Associação Comercial de Santos, uma associação centenária, a levar os seus projetos de sustentabilidade para frente e trabalhar eles principalmente de forma correta dentro das empresas. Porque a gente tem que ter uma seriedade em relação a isso. Um projeto de sustentabilidade, ele pode alavancar o seu negócio, a sua marca, ele pode gerar muito impacto positivo, mas se ele não for trabalhado de forma correta, ele é capaz de conseguir afundar e queimar o seu negócio. Então, a gente tem que ter uma seriedade para trabalhar nisso e é justamente isso que a gente está fazendo agora. A gente está fazendo todo esse mapeamento, esse estudo, para no futuro a gente ter sim um olhar externo. Tá? Então, a gente começa sim com um olhar interno, reanalisando toda a cultura da empresa, o que a gente pode fazer e depois conseguir envolver todos os associados e ajudar eles nisso, aprender também o que eles estão fazendo dentro das empresas deles em relação à sustentabilidade. Projeto que promete vingar outros projetos, né, que as empresas implantem. Promete. E Thaíris, com questão do chamado tripé da sustentabilidade, que são as 3 siglas, né, que é o governamental, a governança, o ambiente e o social. Queria que você falasse um pouquinho o que é a sigla ESG. Tá, legal. Na verdade, esse tripé da sustentabilidade surgiu lá nos anos 70 também com John Elkington. O John, ele é um empresário britânico que ele acredita muito na importância da gente gerir de forma harmônica as questões financeira, social e ambiental dentro da empresa, que justamente é a sigla ESG, o que significa. Então, isso já existe há muitos anos, mas hoje no Brasil está vindo com muita força. A gente assiste aí comerciais de TV que estão a todo momento falando as propostas das empresas em relação a ESG, em relação à sustentabilidade, consumo zero de carbono. Então, as empresas estão vindo com esse olhar. Essa sigla, como eu disse, ela significa... são metas, né, sociais, ambientais e governamentais dentro das empresas e elas vão funcionar também, o que é muito importante, por isso que a gente está tendo um olhar tão grande das empresas para esse modelo, que é a questão do filtro de investimentos. Hoje, obrigatoriamente, uma empresa que recebe investimento externo, ela vai precisar estar com uma nota, com essa métrica muito alta de ESG, porque senão, necessariamente, obrigatoriamente, ela cai desse filtro de ESG e ela nem chega ali na frente para competir, né, com esse recebimento de investimentos. Então, é um olhar que vem crescendo, que precisa ser visto dentro das empresas e que acho que surge também com uma necessidade do consumidor. A gente vive um momento de pandemia, a gente tem um consumidor muito mais consciente, a questão da globalização trouxe um acesso à informação para a gente, então o consumidor ele não quer mais saber de desculpa das empresas. As empresas precisam fazer mais pela sociedade, cumprir seu papel social. Então o ESG vem sim com muita força, mas precisa também, como tudo, ser muito bem trabalhado nas empresas. E as empresas, na verdade, né, os empresários têm que pensar no agora, numa coisa, vou deixar para daqui a pouco porque... Isso, como você falou, começou em 1970 Exatamente. Os planejamentos estão sendo feitos agora. Se a gente reparar também nesses comerciais das empresas, onde elas estão colocando suas propostas de ESG, essas propostas elas visam para 2040, 2050. Então, a gente precisa fazer agora para conseguir gerar impacto positivo lá na frente. Eu não vou em 2040 parar para pensar o que eu vou fazer ambientalmente, como que eu posso contribuir socialmente. Eu preciso ter esse olhar agora. Que pode ser até tarde demais, né? Exatamente. E Thaíris, vocês estão estudando vários cases, várias empresas que estão implantando. Tem algum erro mais comum de uma empresa que queira implantar o ESG e deu errado? Vocês têm algum parâmetro? Fabi, como eu disse, a gente precisa ter consciência e seriedade para trabalhar em relação a esses fatores de ESG dentro da nossa empresa. Eu tive uma aula na semana passada com uma amiga e professora que eu admiro muito, que é a Caroline Freire, e ela falou uma frase que fez muito sentido. Como as empresas querem ser ESG se elas não conseguem compreender as crises humanitárias geradas e oriundas do seu fator de lucro?
né? Então, a gente precisa ter esse olhar, principalmente primeiro interno. Eu não consigo trabalhar ESG se dentro da minha empresa eu não trabalho a diversidade. Como que eu vou discutir ESG com homens brancos dentro de uma sala da diretoria? Eu preciso ter mulheres, eu preciso ter diversidade, eu preciso ter negros trabalhando e colaborando. Então, a gente tem que ter, sim, esse olhar interno também em relação ao Brasil. Hoje a gente vive uma crise social muito grande, uma insegurança alimentar muito grande, crianças passando muita fome. A questão ambiental, a gente tem um problema grave acontecendo em relação à Amazônia. Então a gente precisa ter esse olhar interno, primeiro para os nossos negócios e depois, sim, para o nosso país. E ver como que a gente pode colaborar com tudo isso que está acontecendo. Então, primeiro de tudo, acho, né, qual que é o meu fator de lucro? Eu preciso analisar isso e qual o impacto negativo que a minha empresa gera. Talvez começar por aí. A gente tem que ter muito em vista também, a gente vê muitas empresas trabalhando a responsabilidade social e falando, olha, não, mas eu doei 6 toneladas de cesta básica esse mês para tal instituição, produtos de higiene. Sim, isso é muito importante, principalmente no momento que a gente vive emergencial. O assistencialismo é importante, mas ele tem um caráter emergencial. A gente tem que buscar impacto positivo dentro dos nossos entornos. Então, às vezes, coisas simples como comprar do fornecedor local. Por que eu preciso, se eu tenho um fornecedor local, por que eu preciso comprar de fora? Será que eu não posso? Ah, mas o valor é mais alto aqui. E se a gente juntar várias empresas e comprar desse fornecedor local, será que ele não consegue baratear? Então, são todas essas questões que parecem difíceis, que a gente às vezes quer ter esse olhar externo, mas a gente precisa antes ter um olhar interno. Então, acho que o grande erro assim, do ESG é você não mapear, você não está perto das instituições, das comunidades, você tem que ter apoio dos líderes comunitários. A gente tem essa mania de chegar dentro das instituições, das comunidades, com um olhar de eu sei o que você precisa, mas a gente precisa perguntar e ouvir o que você precisa, né? Então, acho que o grande erro, o principal erro é a gente chegar, por exemplo, numa instituição falando, eu vou te capacitar. Você precisa de uma capacitação para ser fotógrafo. Será que a gente precisa? A maioria das nossas atendidas aqui, por exemplo, são mulheres. Elas gostam mais do setor de beleza, por que não? Então, a gente precisa estudar, ter essa relação, sair dos nossos escritórios, sabe? Eu acho que isso é muito importante, você sair do seu escritório, sair da sua zona de conforto e ouvir realmente o que a sociedade precisa e como você pode ajudar como empresa. E Thaíris, eu vou deixar até para o próximo bloco, porque o nosso bloco agora já acabou, a questão de você foi em Pernambuco, teve uma cidade bem carente lá. Aqui na região a gente tem várias, né? Queria que você já pensasse para responder. O empresário aqui da região, como ele pode ajudar essas comunidades carentes aqui da Baixada Santista? Tudo bem? Voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O tema de hoje, sustentabilidade e empreendedorismo social. Nossa convidada é a advogada, jornalista e secretária de comunicação da ACS Jovem, Thaíris Canhete. Thaíris, você foi para Pernambuco, conheceu uma comunidade bem carente. Aqui na região a gente sabe que temos várias comunidades, né? Porque a gente fala a Associação Comercial de Santos, mas na verdade ela não é só Santos, ela engloba a Baixada Santista inteira. Um empresário que queira ajudar uma comunidade carente, por onde ele deve começar? O que ele deve pesquisar? Qual é o teu conselho? Tá, eu acho que o passo inicial, Fabi, e empresários, é a gente sempre ter apoio de líderes comunitários. Então, vamos supor que eu estou perto ali de uma comunidade. É aquilo que eu falei, eu não sei o que eles precisam, eu preciso estar junto de líderes comunitários, então procura a associação de moradores daquela comunidade, né? Quem é o líder comunitário, quem são os líderes comunitários ali? Ouvir da comunidade o que eles precisam. A gente precisa sim se relacionar com o terceiro setor. Hoje a gente vive numa sociedade que ainda tem muito preconceito em relação ao terceiro setor, mas eles são ponte, a gente precisa fazer essa ponte com o terceiro setor. É importante a gente mensurar o impacto das nossas ações, é aquilo que eu falei, assistencialismo, se você chega numa comunidade e sim, emergencialmente é aquilo que eles precisam, é importante, mas o trabalho a longo prazo não tem que ser de assistencialismo, a gente tem que trabalhar com impacto positivo. Tem um empreendedor social que é o Eduardo Lira, ele tem um instituto em Poá, que é o Gerando Falcões, eu sou super
é um inspirador, assim, é um homem inspirador, eu sou muito fã dele, que ele fala toda vez que a gente vai fazer uma visita lá no Instituto, assim, o homem já foi para a Lua. Se a gente for pensar agora, o homem inclusive fez a primeira viagem comercial e espacial. A gente ainda não tem saneamento básico nas comunidades. A gente não tem a população inteira com acesso à internet. Aliás, o número é muito pequeno de pessoas com acesso à internet. As pessoas ainda passam fome. Então, se esses dados não nos incomodam, tem alguma coisa errada. Tá? Então, acho que é ter esse olhar para fora, interno, mas também depois para fora para o nosso entorno. Então, empresários aqui de Santos, a gente precisa estar dentro dessas comunidades, a gente precisa sair dos nossos escritórios e estar lá dentro. Eu estive no Rio de Janeiro essa semana e eu fui até a favela Santa Marta. É legal a gente estar em algum lugar, numa viagem a trabalho, se a gente puder conhecer outra realidade, sair da nossa bolha, é importante. A gente tem que aprender com essas pessoas e não querer ensinar para elas. Elas são pessoas que empreendem quando todas as possibilidades, todas as pessoas acham impossível. Porque a gente empreender aqui torna tudo mais fácil do outro lado. Eu quero aprender com as pessoas que estão empreendendo lá, quando todos os números indicam que elas não conseguiriam. Então, são com eles que a gente tem que aprender. Então, minha principal dica é queira aprender e ouvir e ter essa conexão, realizem relatórios de impacto, mensurem o impacto de vocês dentro das empresas de vocês, porque é difícil, mas é extremamente necessário a longo prazo. E, Thaíris, você também faz parte da ACS Jovem, né? Com esse grupo jovem, acho que vai até os 35 anos. Para quem é jovem também, que a gente está falando empresários de várias classes, faixas etárias, né? E quer fazer empreendedorismo social, que conselho você daria? O que você... Também para quem é jovem, que às vezes a pessoa é jovem, não sei nem por onde começar. O que ela deve fazer? Tá. Primeiro de tudo, o empreendedorismo social, esses modelos de negócio, negócios sociais, negócios de impacto, está crescendo muito, é uma oportunidade muito legal. Eu acho que eu quero dar 3 dicas, assim. O primeiro, a gente precisa identificar um problema social que nos incomoda. Na maioria das vezes, o empreendedor social, ele vive aquilo. Como eu falei no primeiro bloco do Matheus Cardoso, da Moradigna. Ele vivia numa casa insalubre, ele queria uma solução para aquilo e ele fez disso o seu negócio, a sua carreira profissional. Então, procurem um problema social que incomoda você. Segundo, planejamento. A gente tem empresas como o Sebrae, instituições como o Sebrae, que dão total apoio. Se você precisa criar um modelo de negócio novo, criem modelos de negócio. Você imagina como é difícil você criar uma empresa. Hoje é difícil, são impostos, a gente tem contratação de funcionário, a gente precisa de um investimento. Agora, quando você tem, além de visar o lucro, a gente tem que seguir fiel ao nosso impacto positivo e não pode abrir mão, se torna mais difícil. E o terceiro de tudo, eu acho que é ter paixão, ter amor, porque sem isso o empreendedor social, com certeza, ele não consegue ir para frente. Se ele não tiver paixão para enfrentar todos os desafios que forem aparecer, ele não vai conseguir se colocar aí no mercado. Tem que ter amor, né, por aquilo que faz, senão não vai dar certo. Em tudo, né? Com certeza. E, Thaíris, você falou do Sebrae. É importante até a gente falar de uma parceria da ACS Jovem com o Sebrae, que é a Fábrica do Empreendedores. É um curso que vai começar agora, no final de julho, e terão outras turmas até o final do ano, né? Esse curso é voltado para a classe vulnerável? Como é que funciona? Quem quer participar? O que tem que fazer? É isso mesmo. Das nossas missões assim dentro da CS, principalmente em relação ao nosso coordenador, o Léo, tem muito essa visão assim, a formação da educação, a formação educacional. E esse curso da associação nossa, né, a Associação Comercial de Santos, o Núcleo Jovem e o Sebrae, ele visa dar formação para jovens de 18 a 30 anos, principalmente em vulnerabilidade social, mas não necessariamente, tá? Todos os jovens que têm interesse podem participar. Formação para quem quer abrir o seu primeiro negócio. Então, oficinas de marketing, oficina de gestão, de formalização, como formalizar seu primeiro negócio. Então, a primeira turma acontece agora em julho, mas a ideia é que ao longo do ano outras turmas vão sendo formadas aí, uma carga horária de 20 horas, com professores incríveis do Sebrae, uma instituição super séria. Quem tiver interesse pode acessar o nosso Instagram, que é o Instagram @ACSJovem, ou entrar em contato através do nosso e-mail. Aí a gente passa todas as informações e o link para inscrição. Era importante até você falar o e-mail da ACS Jovem também. Então o e-mail é
acsjovem@acs.org.br. Thaíris, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui no programa e deixo um espaço para suas considerações finais. Muito obrigado, Fabi. Fiquei muito feliz pelo convite. Parabéns pelo programa de vocês, eu estou sempre acompanhando. Muito interessante todos os temas que vocês tratam. Quero agradecer e quero que vocês, se puderem assistir, os episódios, né, da nossa websérie, está disponível no YouTube, no www.youtube.com.br/escolha-os-dois. Lá vocês vão poder entender um pouquinho mais sobre empreendedorismo social e esse universo que está crescendo, que é tão importante para a nossa sociedade. Obrigada, Thaíris. O Acesse na TV fica por aqui e até a próxima.